Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, eu estou fazendo a exposição do Evangelho segundo escreveu João. Eu já expus o capítulo 1 todo, foram vários vídeos aí no capítulo 1, e hoje eu estarei fazendo comentário do capítulo 2 deste Evangelho. O capítulo 2, ele vai falar a respeito das bodas de Caná, Caná da Galileia. O interessante é que com este milagre lá em Caná da Galileia, o Senhor Jesus, ele dá início aos seus milagres, pois no finalzinho da narrativa, lá no versículo, deixa eu dar uma olhada aqui na minha Bíblia, no versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vale lembrar que Jesus, ele realizou vários milagres, mas o interessante é que aqui neste evangelho, João, ele narra aproximadamente 7 milagres. Bem verdade que foram 8, mas o último milagre está lá no capítulo 21, fala a respeito da pesca milagrosa. Mas ele já estava ressurreto já, ou seja, Jesus tinha morrido e ressuscitado. Antes da sua morte, ele faz os milagres e João registra 7 milagres, que são eles. Deixa eu ver aqui. Conversão da água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico, a alimentação de uma multidão, Jesus caminha sobre as águas, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. São 7 milagres, isso antes da sua morte. E após a sua morte, ele faz um milagre que está lá no capítulo qual eu já disse. Vamos aí na palavra de Deus então. Vamos ver. Abriu, não abriu ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a Bíblia. Peraí, só um minutinho. Pronto, está aí. Está aí na tela, a minha Bíblia. Capítulo 2, primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Só para vocês terem noção, Caná. Aí tem um mapa. Aqui está a cidade de Caná da Galileia. Vocês podem ver no mapa aí, do lado esquerdo, na mesma linha aí, na horizontal, na mesma direção aí, indo para o mar Mediterrâneo, ou o mar Grande, tem o Monte Carmelo, tem um triângulozinho aí, indicando o Monte Carmelo. Monte Carmelo foi aquele monte em que Elias subiu e orou e pediu para que o seu servo desse uma olhada em direção ao grande mar. E se você olhar no mesmo alinhamento, indo em direção ao mar da Galileia, você tem aí Caná da Galileia. Você tem Nazaré um pouco abaixo, tudo dentro da região da Galileia,
Pode ver que tem a linha grossa e tracejada, indicando a região da Galileia. Tem a Samaria, Galileia, tem a Fenícia. Do outro lado do Rio Jordão e do Mar da Galileia tem Itureia, Traconite e Decápolis. Pode ver que Nazaré estava quase aí na fronteira entre Galileia e Samaria. E está um pouquinho abaixo aí, alguns quilômetros abaixo de Caná. Toda a região da Galileia. Pode ver que na Galileia tem Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Dalmanuta, Genezaré, Magdala, Tiberíades e assim vai. Mas vamos para a nossa explicação. Então, vocês viram aí no mapa onde está Caná da Galileia. Interessante que nos vídeos anteriores eu disse que sempre João, ele, a partir do versículo 29, ele diz o seguinte: no dia seguinte, depois lá no versículo 35 ele diz assim, no dia seguinte, lá no versículo 43, no dia seguinte. E agora aqui no versículo 1 desse capítulo 2, ele diz o seguinte, 3 dias depois, eu não sei sinceramente porque João ele teve o cuidado de fazer essa narrativa. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Ou seja, se nós temos 4 dias antes deste evento aqui, com mais 3 dias, então deram 7 dias. Então, 7 dias se passaram desde que João ele deu testemunho a respeito de Jesus. Porque lá no capítulo 1, no versículo 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E agora, no versículo 29, ele fala, no dia seguinte, depois, como eu já disse, outros versículos ele diz no dia seguinte, e agora aqui, 3 dias depois, houve um casamento. Ou as bodas, né? Casamento. Algumas traduções trazem bodas, mas o correto é que é casamento. A palavra grega para bodas, que está no grego, é casamento. O termo grego, vou colocar ali do lado direito, aí é gamos. E gamos é grande festa de casamento. Festa de núpcias, bodas, matrimônio. Por isso que algumas traduções trazem como bodas. Mas o certo é que Jesus foi numa festa de casamento em Caná da Galileia. Eu não sei porque o escritor, o João, o evangelista, ele traz esta distinção, Caná da Galileia. Barclay, no seu livro, ele informa que ele colocou Caná da Galileia para diferenciá-la da Caná de Coelho Síria. Então tinha uma outra Caná de Coelho Síria, Então, para diferenciar esta Caná da outra Caná de Coelho Síria, ele colocou Caná da Galileia. Provavelmente, essa é a ideia que se tem, isso segundo Barclay em seu livro, mas não sabemos ao certo. E Jesus, ele foi para lá, achando-se ali a mãe de Jesus. Então, veja que parece que os noivos, que agora eram casados, né, era a festa de casamento, os noivos tinham alguma ligação com Maria, a mãe de Jesus. Porque, olha, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia
O termo Caná vem do hebraico Cana, que dá a ideia de lugar de canas. Interessante. E o termo hebraico é esse aqui, ó. Naka. Naka. Está lá em... Se a gente pegar aqui G 7071, vamos ver o que dá aí. 70 H 7071. Está aqui. Caná. Caná no hebraico é junco. Junco. Que depois traduzido para o grego é cana. Então está aí o termo hebraico, ali tem o kof, o nem, o nun e o re, Caná. Da Galileia. Galileia é um termo também de origem hebraica, Galil, aqui o termo hebraico, também tem origem hebraica. Galil significa circuito. Galil significa circuito. Vamos ver no hebraico, que é H 1551, está no hebraico. Olha aí. Galil é o termo hebraico. Galil. Está vendo? Galil seria a pronúncia mais apurada. Galile, porque tem dois lamed aí, tem um lamed no final aí da palavra. E significa circuito, distrito. Então provavelmente era o distrito ali de Israel. E achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos, olha, para o casamento. Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Então, Jesus também fazia parte dessa festa, porque ele foi convidado para este casamento, esta bodas. Porque, novamente, no versículo 2, ele repete aí gamos, que significa casamento. Tendo acabado o vinho, olha aí, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. O interessante é que vinho aqui é vinho mesmo. Não seria um mosto, o suco de uva, porque, na verdade, tenho que falar o que está no texto, é um texto grego, porque o termo aí é oinos. Oinos é vinho, que também tem lá no hebraico, vamos ver aqui, H3196, 3196, vamos lá. Tá aí, yain. Yain no hebraico é vinho. Então é a mesma palavra lá no Antigo Testamento. E yain ocorre várias vezes nas páginas do Antigo Testamento. E agora o oinos também ocorre várias vezes. Para você ter noção, a palavra oinos, que é vinho, ela ocorre aí 26 vezes. E muitas das vezes como vinho mesmo, aquele vinho que a pessoa não deva beber. Porque lá em Timóteo, quando Paulo ele instrui o jovem a respeito dos novos obreiros, ele fala que o presbítero, ou a mulher do presbítero, do diácono, não me lembro, não deve ser dado ao vinho, e é oinos. Então, o fato é que essa festa aqui, o termo é vinho mesmo. Vinho. Então, vamos lá. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Talvez na nossa cultura hoje, há 2000 anos depois, falar assim para uma mãe seria algo desonroso. Mas o fato é que nós não conhecemos e estamos muito distante da cultura da época. Para a nossa cultura hoje, dizer para uma mãe: mulher, o que tenho eu contigo? É algo desrespeitoso. Mas o interessante é que falar assim
para uma mãe não era algo desrespeitoso. Em momento algum, o Senhor Jesus, ele foi desrespeitoso para com a sua mãe ao dizer esta frase: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O termo grego aí que Jesus usou para mulher é gunê. Gunê é o que está aí, ó. Na verdade é um substantivo masculino. Está aí, gunai é a palavra que está no texto. Gunai, porque é um substantivo vocativo singular feminino, e gunai significa mulher de qualquer idade, seja virgem, casada, viúva, uma esposa ou uma noiva. É o significado de gunê. No texto está gunai, esse aí que eu destaquei, que vocês estão vendo aí, gunai. Aí tem um acento agudo aí na segunda letra aí do alfabeto grego. Eu já selecionei ele, então é gunai. Por que esta fala não é algo assim desonroso por parte de Jesus? Porque lá no capítulo 19 desse mesmo livro, desse mesmo evangelho, Jesus ele usa o mesmo termo quando ele está pregado na cruz. Interessante. Olha só, vamos lá. Eu tenho o texto, está aí. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, quem que é esse? João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Então o termo gunei está a mesma coisa, ó, gunai, está aqui, ó, mesma palavra. Esta palavra ocorre 9 vezes no Novo Testamento. E não é algo desrespeitoso, era algo comum. Ele estava sendo gentil, cordial, porque na hora da sua morte, antes de morrer, ele olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Interessante é que no versículo 27, Jesus não usa mais gunê ou gunai, ele usa meter. Está aí a palavra meter, que é mãe. Então não é algo desrespeitoso. Jesus estava sendo carinhoso com a sua mãe. Olha, depois ele vira para o discípulo, que é João: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, daquele momento em diante, parece que João começou a cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Então, explicado aí que Jesus, de maneira nenhuma, ele foi desonroso para com a sua mãe ao usar esse termo. Isso é algo comum para a época e era algo assim até carinhoso, porque ele usa o mesmo termo lá em João 19, 26. Então ela falou aos serventes. Serventes aqui são os diáconos. Interessante que hoje o termo só se usa na igreja e até um cargo eclesiástico. Mas o fato é que essa questão de criar cargos e níveis de cargos na igreja hoje contemporânea é algo nosso agora, é algo da nossa época, mas no período da igreja primitiva não tinha essa ideia de que o diácono era maior do que o presbítero era maior do que o diácono, o pastor era maior do que o presbítero, e assim vai, essa é a hierarquia dentro da igreja. Não tinha isso. Pode ver que o termo está aí, ó. É só você olhar do lado direito, eram diáconos. Ali na festa de casamento tinha os diáconos que estavam servindo, ou seja, qualquer pessoa hoje que serve na igreja, que foi escolhido para servir a igreja, é um diácono. Fazei tudo o que ele vos disser. Veja aí que provavelmente Maria
ela era conhecida dos noivos, que agora estavam casando. Eu não tenho tempo aqui para entrar em detalhes como era a festa de casamento judaico. Esse não é o propósito disso, do meu estudo. O propósito do meu estudo é expor o texto sagrado. Mas era algo assim bem interessante naquela época. Eram 7 dias de festa e tal. Beleza. Então, provavelmente Maria tinha ligação ali com os noivos. Por isso que ela foi convidada e também Jesus. E ao convidar Jesus, o noivo, provavelmente alguém abastado, ele convidou também os discípulos. A Bíblia não diz quantos discípulos estavam com Jesus. Vamos lá. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então, o que é uma metreta? Metretas, esta palavrinha aqui em grego, que suporta aí 40 litros. É um utensílio, geralmente de pedra, tá aí, talhas de pedra, é lavrado em pedras. Eles usavam para as purificações. Os judeus tinham esse ritual de purificação, se lavar para purificar e também para armazenar água. Mas estas talhas aqui, elas eram usadas para as purificações. Talha aí, a palavra é rudria ou rudriai, tá, essa palavrinha aqui, ó, palavrinha aqui em grego, é vasilhame para guardar água, jarra de água, pote de água. Só que esse aqui era maior, cabia aí cerca de 40 litros de água. Então veja bem que se você pegar aí 6 talhas vezes 40 litros, vai dar 240 litros de vinho, no caso era água. Então os judeus tinham essa tradição aí de terem essas talhas em casa. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Veja então que elas foram cheias até a boca, totalmente aí, até em cima. O termo aí é ano, dá a ideia de para cima, para o alto, até em cima, até na boca. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. O mestre Sala aí é um termo arquitriclinos. O mestre, porque na verdade a gente tem que entender a cultura da época. Naquele período não tinha cadeiras, vamos dizer assim, a maioria dos judeus não tinha cadeira como nós temos hoje junto à mesa. A mesa era um triclínio. O triclínio é algo tipo um U, baixinho, aí em torno de 40 centímetros, não, acho que nem chega a isso, é bem menos, um triclínio. E ali tinha uma abertura onde o mestre levava, a pessoa que estava servindo, levava a comida. Por isso que o termo aqui, mestre Sala, é arquitriclinos. Arquitriclinos, que são 2 palavras aí, triclinos e arqui. Então é um mestre, uma pessoa que estava ali para conduzir, era o superintendente da sala de jantar, entendeu? Então eles o fizeram. Tendo o mestre Sala, de novo, aí a palavra arquitriclinos, tendo provado a água transformada em vinho, o termo água aí é rudor, rudor, que é esta palavrinha aqui, rudor, é água mesmo, transformada em vinho, novamente oinos, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam quem? Os diáconos, que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, veja aí, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho. Olha aí, kalos, o excelente, o escolhido. Bom aí é isso. A palavra grega para bom é kalos.
Ou seja, a ideia era o seguinte, é que primeiro ele servia o bom vinho. Então depois que a pessoa já estava um pouco embriagada, ou seja, já não estava muito mais importando, eles serviam o vinho de baixa qualidade. E as pessoas nem perceberiam. Mas ele falou assim, olha, você fez o contrário. Mas eles não sabiam o que tinha acontecido ali. O fato é que Jesus tinha realizado o milagre. E o milagre que Jesus fez, ele é perfeito. Jesus só faz coisa perfeita. E ele transformou a água em um vinho perfeito. Por isso que ele usou o termo kalos, bonito, excelente, gracioso, precioso, o vinho. E aí, para encerrar a minha meditação de hoje, eu encerro aqui no versículo 11. Com este o quê? Com este milagre, com este feito, deu Jesus, olha aí, princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Duas coisas aí, antes de encerrar, eu quero destacar. Primeiro, com este milagre, deu Jesus princípio. A palavra princípio aqui aí é arre. Arre é começo, origem. E o primeiro lugar, principado, reinado. Mas essa palavra tem um significado muito amplo. Desde o líder, uma pessoa que lidera, é um arre, designar o começo, a origem. Então, na verdade, com este sinal, Jesus ele começou os seus milagres em aonde? Caná da Galileia. E a palavra sinais, interessante que João ele não usa uma outra palavra grega para designar milagres. Ele usa semeion. E o interessante é que semeion dá a ideia de marca, sinal. O primeiro significado de semeion é esse, sinal, marca, símbolo. Aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto de outros e é conhecido. Aí depois, um B, você está vendo aí do lado direito, sinal, prodígio, portento. Então é algo que marca o momento. É justamente isso. João queria enfatizar a divindade de Jesus. Como eu já disse no início, os milagres que Jesus fez ainda como homem foram sete milagres. E esses 7 milagres, eles foram milagres que desafiaram o curso natural da história, ou da natureza, não da história, da natureza. Por exemplo, aqui houve a transformação das moléculas da água. Não é algo simples assim. A gente fala, Jesus transformou água em vinho. Parece que é algo comum, normal. Não, ele alterou a estrutura molecular da água. H2O e adicionou mais alguma coisa ainda, que é o suco da uva. Interessante. E ainda passou pelo processo da fermentação, porque esse aqui é oinos, é o vinho fermentado. Então veja que o milagre foi algo assim que ultrapassou a ordem natural das coisas. Depois, a cura de um filho de oficial, ele curou à distância. Ele não foi lá na casa do filho do oficial do rei. Não foi, ele curou à distância. A cura de um paralítico, lá no capítulo 5, no tanque de Betesda, também é algo que desafiava a ordem natural das coisas. A alimentação de uma multidão, imagine só, a partir de um pedaço de pão, peixes, ele alimentar uma multidão também. Imagine só as moléculas sendo aumentadas, desafia o curso natural das coisas. Jesus caminha sobre as águas, ele desafiou as leis da natureza. E a cura de um cego de nascença. A própria narrativa, nós vamos chegar lá ainda daqui a alguns meses, que vai demorar meses para me meditar totalmente no Evangelho. Nós vamos falar sobre a cura deste cego de nascença.
Mas é algo que desafiava a natureza. E, por último, a ressurreição de Lázaro. E, detalhe, um homem que estava morto há 4 dias. Por isso que João, ele faz questão de dizer que sinais, semeion, ou seja, a marca, o distintivo, para mostrar que Jesus era Deus. Porque ele enfatiza logo na abertura do seu evangelho. No princípio era o quê? O verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Está lá, capítulo 1 deste evangelho. No princípio era a palavra. Está lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então agora ele está sempre enfatizando a divindade de Jesus. Por isso que ele, olha, manifestou a sua glória, doxa, o seu esplendor, a sua excelência, a sua magnificência. Os seus discípulos creram nele. Pisteu aí, dar crédito, acreditar. Muito bem, nós chegamos aí, ultrapassou um pouquinho, deram 31 minutos, não era o meu propósito, mas como o texto é grande, então passaram alguns minutinhos aí. O meu propósito inicial é que meus vídeos não ultrapassem 25 minutos, no máximo aí 30, porque devido à complexidade do texto, foi necessário eu gastar mais alguns minutinhos. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo estarei continuando a minha exposição, quando vai falar que Jesus ele purifica o templo. Está no versículo 13 desse mesmo capítulo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente.